O amor a um país, ao nosso país, pede-nos que coloquemos em prática a compaixão no seu sentido mais nobre e que essa seja vivida como exercício efetivo da fraternidade, disse o cardeal José Tolentino Mendonça no ano passado, no seu discurso no Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, e clarificava ainda: compaixão e fraternidade não são flores ocasionais, são permanentes e necessárias raízes do que nos orgulhamos, não só em relação à história passada de Portugal, mas também àquela odierna que o nosso presente descreve. E é nesse chão que precisamos, como comunidade nacional, de fincar ainda novas raízes. A minha convidada de hoje é médica, é angolana do Uambo e vive na Horta, onde exerce medicina. Obrigada, doutora Judite, por ter aceitado este convite. Sabemos que não há viagens sem tempestades, todos os dias somos bem bombardeados com imagens reais dessas viagens com tanta tempestade, com tanta dor e com tanto sofrimento. Ao longo da nossa vida individual e coletiva, experimentámo-lo não na travessia de um Mediterrâneo qualquer ou de um mar qualquer, mas no dia a dia do caminho das nossas vidas. Como é que olha para o tempo em que vivemos e para as dores que todos temos, uns naturalmente mais do que outros, por causa das consequências desta pandemia? Ok, antes de mais, uma boa noite e agradeço também o convite que me fez e claro que aproveito a oportunidade para dar parabéns a este programa, com estes temas tão pertinentes e tão atuais, que realmente obrigam-nos a todos nós a uma grande reflexão, mas também que eu considero um bocadinho complexos e muito difíceis. Então, vamos a isso. A pandemia realmente alterou de forma significativa a realidade da vida das populações em todo o planeta e, sem dúvida, mudou o mundo tal como o conhecíamos, atingindo todos os domínios da nossa vida comum. Gerou a mais severa crise econômica e social que alguma vez se conheceu, cujas consequências reais estão longe de ser mensuradas. No entanto, à luz do que se conhece, há que realçar algumas. Começo por falar sobre as consequências causadas pela infecção em si do vírus SARS-CoV-2, que deu origem à doença COVID-19, dando origem a muito sofrimento, com consequências muito nefastas e muitas vezes atingindo várias famílias. A doença em si, com o consequente estigma que gerou e o medo de temer pelo desfecho, internamento hospitalar, etc., etc., a morte, o sofrimento dos familiares que não puderam enterrar os seus entes queridos, tradição arraigada em quase todo ser humano. E segundo, as repercussões socioeconômicas sem precedentes, os riscos de contaminação, a obrigação de isolamento social, o drama da solidão dos mais velhos, geraram em alguns ciclos da sociedade problemas mentais, observados tanto em pessoas mais velhas como em pessoas mais novas. Doutora, deixe-me fazer-lhe esta pergunta, interrompê-la para lhe fazer esta pergunta. A senhora lidou certamente com muitos casos, ou pelo menos teve conhecimento, embora o Faial não tivesse sido uma ilha muito afetada por esta pandemia. De qualquer forma, lidou com o medo, pelo menos. A senhora acabou de falar da questão do medo. Como é que as pessoas reagiram? Como é que as pessoas reagem? Como é que as pessoas alteraram os seus comportamentos? Foi de várias formas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito pequeno. Entramos no supermercado. Se a pessoa soubesse que eu trabalho no hospital, a pessoa via que afastava. Nós próprios, bastava ouvirmos alguém tossir no início, olhávamos e punhamos logo afastados. Portanto, estes pequenos gestos, vê-se que isto alterou a nossa vida. E outras coisas que alteraram também muito, muito, muito a nossa vida é o facto de termos medo de ir a um restaurante. Agora ficamos com medo uns dos outros. Isso tudo foi alterando os comportamentos das pessoas. Por outro lado, então, houve muitos programas da igreja que tiveram que fechar e isto fez com que tivéssemos que pensar de outra forma.
Uhum. No seu dia a dia, essa alteração certamente que lhe causa dor. A senhora é uma mulher relacional, gosta de estar com as pessoas. Como é que sente este medo e enfim, este receio que os outros têm de estar consigo? E a senhora também, de alguma forma, também há de ter, porque é conscienciosa e até numa leitura de fé, também sente que pode ser portadora de qualquer coisa de diferente pelo contacto que tem pela sua profissão. Como é que gere pessoalmente a doutora Judite esta tensão, o medo dos outros em relação a si e o receio e o cuidado que tem que ter redobrado para que não seja um perigo para os outros? Bem, aqui o que é que isto tudo obriga? Obriga que cumpramos, não é? Nas orientações que a entidade de saúde dá, quer pela comunicação social, quer por aquilo que nós lemos. E depois, na nossa profissão, também tivemos oportunidade de ter várias conferências que nos informaram sobre os impactos deste medo, como reagirmos, como nos aproximamos uns dos outros, como falar com as pessoas mais vulneráveis, ou as pessoas de mais idade que, entretanto, ficaram sozinhas. Criou-se um programa, não sei muito bem se é programa ou não, de telefonemas, em que havia uma entidade social que telefonava as pessoas mais idosas que sabiam que estavam sozinhas a acalentar. Mesmo eu, pessoalmente, também telefonei para algumas pessoas que eu sabia que eram de mais idade e que estavam sozinhas, eu telefonava várias vezes. Eu comecei com uma citação do cardeal Dom José Tolentino Mendonça e gostava que nos detivéssemos um bocadinho nela, porque há várias dimensões necessariamente diferentes que devem traduzir esta dimensão do cuidado que a senhora acabou de referir, o cuidado com os idosos, o cuidado com os que estão doentes, e que nos remete para um valor muito cristão, que é o valor da compaixão. O nós compadecermos uns pelos outros e uns com os outros, os idosos, os jovens, o ambiente, o planeta, os migrantes e as minorias. Doutora Judite, se é certo que ninguém se salva sozinho, como o Santo Padre nos dizia, também é certo que ninguém fica para trás sozinho. E se na natureza, por exemplo, um animal ferido fica irremediavelmente condenado a morrer, numa sociedade com seres racionais e irracionais, isso não pode acontecer. O que é que nós, Igreja, no nosso dia a dia, podemos efetivamente fazer para que ninguém fique para trás? Bem, para responder a esta pergunta, primeiro temos que fazer algumas considerações que eu achei pertinentes. E então, o que é que eu pensei? Para já, o grande risco do mundo atual, em que o consumismo atinge tudo e todos, assiste-se a um individualismo que, por sua vez, leva à indiferença e comodismo. Daí a incapacidade para assumir responsabilidades, como eu cuidar do outro. Esta incapacidade observamos-la de várias formas. Quando a nossa vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa naturalmente de haver espaço para os outros, perdendo-se o entusiasmo de fazer o bem. Papa Francisco. Sabemos que a doença em si, segundo o Papa Francisco, torna as pessoas vulneráveis e impotentes, levando à necessidade natural do outro. Somos chamados a aprimorar a responsabilidade e o amor ao próximo, muitas vezes criando grande aproximação pessoal, pois a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação. Viu o Papa Francisco no 19º Dia Mundial do Doente de 2021. E na nossa profissão, realmente, a maior parte das vezes, nós, quando lidamos com o doente, queiramos não, queiramos sim, temos sempre uma aproximação pessoal. Quer com o próprio doente, quer com a própria família, quer com os amigos que vão fazer as visitas. Envolvemos-nos, às vezes até quando estamos tão envolvidos pessoalmente, que sofremos imenso com tudo.
Então, quando há desfechos fatais, ui, que dificuldade, que dificuldade. Mas pronto, são os mecanismos, na verdade. Uhum. Doutora Judita, nós temos, deixe-me interrompê-la novamente, porque nós somos seres relacionais, não é? Nós também somos um pouco aquilo que somos na relação com os outros. Eu dizia há pouco que num ser humano, num animal irracional, se ele fica ferido, ele fica para trás, a comunidade deixa-o para trás, nem que seja para salvar a vida. Nós não podemos fazer isso. O que é que nos está a faltar? Nós estamos a deixar tanta gente para trás, não só aqueles que morrem, obviamente, e que nós não podemos fazer nada, porque a ciência, por mais evoluída que seja, não consegue dar resposta, mas nós estamos a deixar tanta gente para trás, gente que está excluída, gente que fica para trás porque não tem uma oportunidade de emprego, gente que fica para trás porque simplesmente tem de fugir da guerra. O que é que nos está a faltar como sociedade, como civilização? É mesmo e tão simplesmente humanidade? Exatamente. Não é só humanidade. Portanto, o que é que se criou? Criou-se aquilo, a indiferença, o comodismo, e ficamos naquela de que não queremos assumir responsabilidades. Mas também o que é que aconteceu? Aconteceu que os cuidados que houve de saúde levaram com que houvesse maior longevidade e maior qualidade de vida. Mas, a par disto tudo, não houve desenvolvimento na justiça social e, sobretudo, na organização de algumas coisas que pudessem ajudar. Estou a lembrar-me, por exemplo, do cuidador informal. Pois, o cuidador informal só agora é que se está a pensar em legalizar esta situação. E o cuidador informal é muito, muito importante na família, muito importante para cuidar dos idosos da própria família. E depois também a própria justiça social esqueceu-se um bocadinho de organizar a sociedade neste sentido. E, portanto, é isso que está a falhar. É exatamente, é isto que está a falhar. Uhum. Esta pandemia veio-nos alertar de alguma forma para uma necessidade de uma mudança de época? Sim, 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 sim. Em muitos aspectos, sim, senhor. Sim, senhor, alertou-nos para muita coisa, muita mudança de época. Eu falo, por exemplo, em coisas pequenas. Já há bocado falei nisso, no fecho das igrejas, levou a que realmente tivéssemos outro nível de comportamento. E se preconizasse realmente que a igreja doméstica tem que ser reabilitada e fortemente. Outro desafio, também muito importante, é a catequese. A catequese tem que começar na família. Os pais, os avós, os tios, os irmãos, os padrinhos, e em algumas situações até o vizinho. Nós em Angola usamos muito o vizinho e os padrinhos. O vizinho às vezes é que dá a catequese aos nossos filhos, os padrinhos a mesma coisa. O padrinho para nós, em África, é uma figura muito, muito importante na família. Aliás, fica a fazer parte da família mesmo. E nós, como afilhados, o nosso padrinho é qualquer coisa de excepcional. É qualquer coisa de excepcional. Agora, outra coisa, por exemplo, já no século IV, V, São João Crisóstomo, que foi o patrono do cristianismo primitivo, já dizia: façam da vossa casa igreja. E parece que esquecemos-nos um bocadinho disso. Se foi preciso vir a essa pandemia, com todas as suas consequências tão graves, para nos lembrarmos destas coisinhas todas. E outra coisa que também nos fez mudar muito é, por exemplo, as idas aos parques. A ida a um parque como uma coisa normalíssima, deixamos de ir. Por questões de confinamento, por questões de obediência. Agora, em termos de sermos, por exemplo, sensatos, não é? Sensatos em sermos, a não sermos cuidadores sensatos, não é?
Isto realmente também deixa-nos grandes, grandes preocupações. E essas preocupações, portanto, basta olharmos para alguns estudos internacionais que estão a ser feitos. Por exemplo, estou-me a lembrar de um relatório das Nações Unidas, que foi resultado de um estudo de mais de uma centena de cientistas de todo o mundo, realizado em 2019, em que os impactos da mudança do clima estão a crescer e são inevitáveis. Os cientistas afirmam que nenhum país do mundo ficará imune à crise climática provocada pelo aquecimento global. De acordo com o conceituado, por exemplo, meteorologista norte-americano Jeff Barbarelli, o oceano absorve 93% da poluição do carbono presente na atmosfera, enquanto que a Terra só absorve 7%. Ora, isto é muito grave, uma vez que o oceano controla o clima da Terra. E também notamos que 50% do Ártico perdeu-se em 40 anos. É muito pouco tempo. O conteúdo que o oceano absorveu nos últimos 50 anos, a previsão é que há de subir 5 a 7 vezes mais no final do século. As consequências para a natureza e para a humanidade serão graves e severas. Os oceanos estão a perder a sua capacidade de absorção de emissão do dióxido de carbono e ameaçam engolir ilhas ou cidades costeiras. A saúde do ecossistema está em causa, bem como a vida humana e o mundo que deixamos para a prosperidade. Prevê-se que para 2050, 1 bilhão de pessoas serão afetadas pela seca e, consequentemente, fome e por temperaturas extremas. O mundo está, portanto, numa corrida contra o tempo. Quando a natureza não é respeitada, claro, todos os seres que nela habitam, obviamente, sofrem as consequências. Portanto, é urgente reverter a situação. Nós está a apontar para um caminho que, de facto, o Papa Francisco não tem deixado de sublinhar com muita insistência, e isso remete-nos para a encíclica Laudato Si, para uma perspectiva de uma ecologia integral, uma ecologia que não passa só pela defesa do planeta, pela defesa da natureza, mas que passa essencialmente por esse conceito de casa comum onde todos temos de conviver. Há quem diga que esta ecologia integral possa passar à partida por uma espécie de um pacto intergeracional, em que nós possamos, de facto, dar todas as mãos, no sentido de começarmos a olhar todos por todos. E o todos por todos é o homem pela natureza, é o homem pelo homem, os mais novos pelos mais velhos. A senhora vive, eu vou utilizar a expressão, se calhar um pouco básica, entalada entre dois mundos, a África e a Europa, Angola e os Açores. Nessa simbiose de culturas, que serão certamente diferentes, mas com valores idênticos, eu pergunto-lhe como é que se move a doutora Judite e que perspectivas e que preocupações a movem nesta tentativa de administração da Casa Comum. Claro que claro que isto é um problema que preocupa qualquer ser. A partir do momento em que somos seres relacionais e racionais, inteligentes e com razão, de um modo geral, e ainda por cima cristão, minimamente comprometidos, de um modo particular, temos necessariamente o dever e a obrigação de refletir sobre estes temas, sobre estes problemas. E então, tudo o que é da nossa casa comum, ou seja, a terra em que nós habitamos, está tudo interrelacionado. Portanto, tudo interligado. E então, o que é que se pensa disto tudo? E o que é que o Papa Francisco pensa? E ele está cansado de alertar, cansado de falar. O que é que ele diz? Ele diz que
quer no aspecto humano como no social, isto está tudo relacionado, não pode ser tratado de forma diferente. Por isso, o presente e o futuro da nossa humanidade tem que ser pensado também em termos de futuro e presente da casa comum. E depois, e não só, quando se trata de abordar a problemática complexa da solução dos problemas ambientais, as dimensões humana, social, econômica, cultural, não devem ser tratadas de forma separada. E ela até vai mais longe, diz mesmo que todos os estadistas mundiais, ou seja, chefes das nações, não devem tratar o processo do desenvolvimento das nações separado do desenvolvimento ambiental. Daí que todos nós temos que estar envolvidos. Nós, por exemplo, em casa, qual é o nosso contributo? Coisinhas pequenininhas. Separar, por exemplo, o lixo. Separar o lixo é um dos nossos contributos, nós como domésticos em casa. Agora, os nossos estados também têm que ver que estamos a separar o lixo em casa. Onde é que vamos pôr? Depois dele estar separado. Os contentores não podem estar também muito longe das nossas casas, porque ninguém vai. Ninguém vai pôr o lixo separado no contentor que esteja a 1 quilômetro da minha casa, por exemplo. Daí que realmente há toda uma necessidade de grande internalização, de grande chamada de atenção para todos na sociedade, todos trabalharmos para o mesmo fim. E, sobretudo, o que é que isso exige? Exige realmente muita solidariedade. Exige que as nações protelem e tratem de todas as coisas que possam realmente prejudicar o ambiente. Por exemplo, tratar da pobreza, não é? Tentar erradicar, não digo erradicar, porque erradicar vai ser muito difícil, mas pelo menos minimizar a pobreza. Porque a pobreza leva a muita coisa, leva a violência, leva à degradação do ambiente, à falta de liberdade das pessoas, porque essas pessoas que vão para a violência depois vão para as prisões. A falta de liberdade também condiciona imenso o desenvolvimento do ambiente. Penso que esses problemas todos, nós todos temos que estar todos envolvidos. Uhum. A doutora falou da ecologia integral, falámos da Laudato Si, mesmo na reta final desta nossa conversa, e eu gostaria de ter falado muito mais sobre outros assuntos, mas de facto temos aqui a ditadura quase do tempo. O Papa Francisco alerta-nos muito para estes problemas do desenvolvimento e diz que, no fundo, o novo nome da paz se chama diálogo interreligioso e passa pelo diálogo interreligioso. Novamente apelo às suas raízes africanas, onde existe de facto um conflito latente entre grupos étnicos, entre grupos religiosos diferentes, muito contra os cristãos. Vejamos, por exemplo, o que está a acontecer neste momento na província de Pemba, em Moçambique, Cabo Delgado, mas também o que acontece noutros países da Nigéria, do Quênia, etc., onde existem de facto conflitos muito latentes e muito desestabilizadores da segurança, da liberdade e da estabilidade das pessoas. Como é que nós podemos dar a volta a esta questão a partir da nossa própria atitude e do nosso próprio ser? Que caminho é que a senhora vê como cidadã deste mundo para alcançarmos uma amizade social que seja suficientemente estável para garantirmos a tal fraternidade universal que o Papa Francisco nos fala na Fratelli Tutti? Eu penso que isto começa pela vizinhança. Se eu tiver uma vizinha que seja muçulmana, eu própria tenho que tentar dar-me muito bem com a vizinha e entender a situação dela e respeitar. O respeito em primeiro lugar. Respeitar as opções da minha vizinha e
ela também respeitar os meus princípios, não é? Começa por aí, começa na base, mesmo cá embaixo. Na escola, os meninos na escola têm que respeitar uns aos outros. Eu, por exemplo, fui à Terra Santa e as igrejas, as escolas, digo, as escolas católicas têm tudo. Tem meninos muçulmanos, tem meninos de outras religiões e tem católicos. Portanto, isto é um começo. E começando pelos meninos, indo pela vizinhança, os mais pequenininhos, porque nestes meninos é onde sairão certamente os responsáveis dos países. E esses responsáveis dos países vão ter que ter já outras mentalidades. Porque neste momento também está tudo misturado, sabe? Mesmo os nossos responsáveis, os nossos presidentes da República, os nossos primeiros ministros, etc., etc., o que é que eles querem? É o poder. E ao quererem o poder, a situação fica camuflada por problemas aparentemente que se poderiam ter resolvido e que não são. Mas como o poder, o dinheiro, as regalias falam muito mais alto, então está tudo embrulhado, sabe? Está tudo numa embrulhada que, num nó de linhas que eu sei lá, e então a educação é o principal. E a educação passa também por nós próprios. Nós próprios temos também que ter aquela educação e abertura mental, sobretudo. Abertura mental. De vermos no outro o próximo. E estarmos mesmo assim interligados, né? Uns com os outros. Tem que haver essa simbiose. Temos que estar interligados uns com os outros. Penso que é por aí. Uhum. A senhora é catequista e finalizamos por aqui. A senhora é catequista, sente que as novas gerações a quem a senhora educa na fé, porque no fundo uma catequista também tem esse papel, ou tem sobretudo esse papel, que tem que ser partilhado naturalmente com os pais, mas tem esse papel. Pergunto-lhe, sente que os meninos que a senhora acompanha dão-lhe garantias de que o amanhã vai ser melhor nessa capacidade de compreensão do outro e de se compadecer do outro? Por enquanto, acho que não. Mas eu, como realmente sou africana, tenho outros princípios, outros conhecimentos de vivência em comunidade e vizinhança, eu incuto muito nos meus meninos o facto de, pelo menos, cumprimentarem o vizinho e, quando virem que o vizinho não aparece alguns dias, ir mesmo bater a porta e saber como é que está. Porque realmente eu pessoalmente fico muito escandalizada de saber que o vizinho morreu e só se soube porque estava a cheirar mal. Aconteceu isto agora há pouco tempo. Sentiram um cheiro esquisito e tal, a polícia arromba, o senhor já tinha morrido há muito tempo. O que é isto? O que é isto? Não pode ser. Eu incuto nos meninos esta capacidade de interligação com todos, com toda a gente. Preocuparem-se não só com a família nuclear, porque é o que se passa, não é? Na Europa, é a família nuclear é que conta. Enquanto que nós lá, nossa família é muito alargada. É um exagero, porque o primo da nossa empregada, o primo do primo também é nosso primo. E então isto talvez ajude um bocadinho na convivência das pessoas e saibamos como é que o vizinho está, se ele está doente hoje, o que é que ele está a precisar, o que é que não está. Agora, o que é que acontece? Acontece que nós só sabemos agora, neste momento, só sabemos o que é que se passa na nossa casa. Mais nada. Eu, nas minhas crianças, falo sempre nisto. Saber sempre como é que o vizinho está. Na escola, tentar ajudar também os colegas que estão mais atrapalhados, não sei qual. Até uma das crianças perguntou: mas, ô catequista, eu não posso dar a copiar ou no meu teste, o meu colega que não sabe. Eu disse: não, dar a copiar você não está a ensinar, não está a ajudar. Você tem que ajudar o teu colega que está mais atrasado, ajudar a estudar.
a fazer com que ele compreenda a matéria. Isto é que é ajudar, não é dar o texto a copiar. De maneira que esses temas são muito, muito pertinentes para a sociedade de hoje, para ver se amanhã temos um outro homem. Muito obrigada, doutora Judite, por ter estado connosco durante esta quase meia hora para conversarmos um pouco sobre a sua visão do mundo nestas palavras que abrem caminho e que certamente deixarão pistas para o futuro. Ficam aqui dois desafios muito interessantes e muito curiosos de alguém que vem de outro continente, com outra experiência de vizinhança e de vivência em comunidade. Talvez seja isto que nos está a faltar para sermos também mais humanos e mais próximos uns dos outros. Voltamos para a semana.